A última propriedade coligativa que a gente vai ver é a pressão osmótica. Para entender a pressão osmótica, a gente vai falar um pouquinho de o que são membranas. Membranas são meios que a gente utiliza para separar duas partes do sistema, certo? Então, são barreiras físicas que vão separar o meio externo do meio interno. As membranas elas podem ser classificadas como permeáveis, se elas podem deixar passar qualquer coisa por elas, semipermeáveis se elas forem seletivas à passagem de uma determinada espécie, e impermeáveis se por ela não pode atravessar nada. Então, quando você tem uma solução, vamos dizer assim, quando você tem um solvente puro e você coloca uma membrana semipermeável, a gente parte do pressuposto que essa membrana só vai deixar passar quem? As moléculas do solvente, certo? Então, se você coloca um soluto desse lado, se não tiver essa membrana, pelo processo de difusão, naturalmente esse soluto passaria para o outro lado. Então, nesse caso, como a membrana é semipermeável e não permite a passagem do soluto, aí o solvente é que vai passar sendo atraído pelo outro lado, pelo excesso de soluto. Então, parte desse solvente que está aqui vai passar para o outro lado. Então, esse fluxo de líquido vai gerar um desnível entre os dois lados do sistema, onde a solução mais concentrada ela vai ficar com uma altura maior e a solução mais diluída vai ficar com uma altura menor. Então, o que é que acontece? Vai chegar numa determinada altura que o sistema vai atingir um equilíbrio. Então, esse equilíbrio, essa diferença de altura vai gerar uma diferença de pressão. Como a pressão de um líquido ela é dada pela altura da coluna de líquido vezes a densidade da solução vezes a gravidade, então a gente vai ter quanto é o valor dessa diferença de pressão. E essa diferença de pressão ela vai se chamar de pressão osmótica e vai ser representada pela letra π. No caso, quando você tem a temperatura constante, a pressão osmótica ela é igual a molaridade vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, a unidade da pressão osmótica ela depende da unidade da constante dos gases que você utilizar. Se você utilizar o R 0,082 atm por litro mol vezes Kelvin, no momento que você multiplicar pela molaridade e pela temperatura, a tua pressão ela vai dar em atmosferas. Beleza? Então, continuando aqui. Então, a pressão osmótica ela tem algumas aplicações, tanto fisiológicas quanto na questão de purificação. Com relação à purificação de água, se você colocar aqui, por exemplo, água pura e aqui uma água salgada, a osmose ela vai tender a fazer com que a água ela vá para o lado mais concentrado. Então, para purificar a água do mar, como é que você pode fazer? Para compensar essa diferença de pressão, você pode exercer uma pressão do outro lado do tubo. Você pode pegar um compressor ou um pistão, qualquer coisa que faça aumentar a pressão desse lado. Então, no momento que essa pressão ela é aplicada, ela vai tender a se reequilibrar com a pressão osmótica. Se a pressão aplicada for maior do que a pressão osmótica, aí você vai ter uma tendência de fluxo contrário. Então, o solvente ele vai sair da solução concentrada e vai para a solução diluída. Com isso, você consegue purificar a água através de um processo chamado de osmose reversa. Certo? As nossas células elas são muito sensíveis à osmose. Certo? Então, quando a gente tem os meios celulares, o meio é considerado isotônico quando a concentração de sais intra- e extracelulares são iguais. Quando você tem um meio hipertônico, significa que a concentração extracelular é maior do que a intracelular. Isso faz com que as células murchem. Aqui a gente tem exemplo das hemácias. Quando o meio é hipotônico, o que significa hipotônico? É quando a concentração extracelular ela é menor do que a intracelular. O que isso ocasiona? Isso vai ocasionar com que o solvente entre dentro da célula e a célula enche. Chega a um determinado ponto que ela pode estourar. Então, a rigor, a gente pode inclusive morrer
por tomar água em excesso, certo? Se for uma quantidade muito exagerada de água. Agora a gente vai ver o fator de Van Hoff. O fator de Van Hoff ele é uma razão entre o número de partículas do soluto após a formação da solução e antes da solução ser feita. Então, está aqui como é que é feito o cálculo do fator de Van Hoff. Então, a gente vai ver 3 casos. O primeiro caso é quando a gente tem um soluto que é não eletrolítico. Significa que ele não vai produzir íons em solução. Um exemplo disso são os álcoois, os açúcares e os éteres. Então, se você pegar glicose, se você tiver 1 mol de glicose antes de dissolver, no momento que você dissolver, como ela é não eletrolítica, você vai ter 1 mol de moléculas em solução. Então, se eu fizer a razão, moléculas depois da dissolução, 1 mol, depois da dissolução, antes da dissolução, 1 mol também. Então, fazendo isso aqui, eu vou encontrar que meu fator de Van Hoff é 1. Quando você tem soluções eletrolíticas, elas podem ser eletrólitos fortes, que se dissociam próximo de 100%, que é o caso dos sais solúveis, dos ácidos e das bases fortes. Então, por exemplo, se você pegar o cloreto de sódio, se você tiver 1 mol de NaCl, ele vai gerar 1 mol de Na+, e vai gerar 1 mol de Cl-. Então, a quantidade total aqui vai ser 2 mol de partículas, 2 mol de íons dissolvidos. Então, quanto é o fator de Van Hoff para o NaCl? Número de partículas após dissolução, 2 mol de íons, dividido por 1 mol de fórmulas. Então, o fator de Van Hoff para o NaCl é 2. Significa o quê? Se você calcular o número de mols antes de dissolver, vai dar x. Depois de dissolver, você vai ter 2x de partículas, devido à dissociação que ocorre entre o cátion e o ânion. No caso do CaCl2, o que é que vai acontecer? Se você tiver 1 mol de CaCl2, vai gerar 1 mol de cálcio e 2 mol de cloreto. Total de íons vai ser 3 mol. Então, quanto é o fator de Van Hoff para o CaCl2? Vai ser 3 mol, que é o que eu tenho de íons, dividido por 1 mol. Então, isso aqui vai ser 3. Então, se você tivesse soluções de 1 mol de glicose, 1 mol de NaCl e 1 mol de CaCl2, as propriedades coligativas elas seriam mais fortes na solução de CaCl2, porque ocorre esse fenômeno da dissociação, triplicando a quantidade de partículas para o caso do CaCl2. Beleza? Quando a gente tem eletrólitos fracos eles não vão dissociar completamente, não vão se ionizar completamente. Por exemplo, o ácido acético. O ácido acético ele é um ácido fraco. Então, quando ele entra em solução, parte dele dissocia e parte dele não dissocia. Certo? O que vai determinar disso é o grau de ionização. No caso do ácido acético, a gente considera sendo aproximadamente 5%. O que é que significa isso? Que antes da dissolução, você teria 100 mol de ácido acético, nenhum mol de acetato, nenhum mol de H+. Depois da dissolução, como ela ocorre em 5%, você vai ter 5 mol de H+, e para cada H+, você tem que ter um acetato, pela estequiometria. Então, você vai ter 5 mol de acetato e 5 mol de H+. Como para gerar 5 mol de H+, você precisa de 5 mol de ácido acético, então dos 100 mol que você tinha antes, 5 mol dissociam e vai sobrar 95. Certo? Então, qual é o total de mol que a gente tem depois da dissolução? É 95 mol do ácido acético que não dissociou, 5 mols que foram formados de acetato e 5 mol de H+ que foram formados. Então aqui a gente vai ter o quê? Vai ter 105 mol. Então, quanto é o fator de Van Hoff para cá? Quantidade que eu tenho depois de dissolver, 105 mol. Quantidade que eu tinha antes de dissolver,
100 mol. Então, isso aqui vai dar 1,05. Ou seja, ele vai aumentar em uma pequena parte a quantidade de partículas que tinha. Beleza? E de que forma, professor, o fator de Van Hoff ele vai afetar as propriedades coligativas? Uma vez que ele mexe com a quantidade de partículas que se dissolveram, ele faz uma correção do efeito da dissociação, ele deve ser contado para efeito de propriedades coligativas. Então, do lado esquerdo, a gente tem as propriedades coligativas dos solutos não eletrolíticos, certo? Que a gente já viu antes. Pratonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Qual é a diferença quando a gente trabalhar com um soluto eletrolítico, um soluto que se dissocia? É só você multiplicar as fórmulas pelo valor do fator de Van Hoff. Então, se você perceber aqui, na frente de todas as fórmulas, você vai ter o izinho que corresponde à correção do fator de Van Hoff. Tranquilos? Então, com isso a gente termina a nossa revisão de propriedades coligativas. Grande abraço a vocês!